O PAC 2 completa seu segundo ano e os resultados podem ser vistos por todo o Brasil. Com mais desenvolvimento e oportunidades, estamos construindo, peça por peça, um país mais competitivo, que proporciona mais qualidade de vida para todos os brasileiros. Isso só é possível com muito investimento. Até dezembro de 2012, o PAC 2 executou mais de 472 bilhões de reais, o que já corresponde a quase 48% do valor total de investimentos previstos até 2014. E as ações concluídas já ultrapassam 328 bilhões de reais, beneficiando a população em todas as regiões do Brasil. Ou seja, mais de 46% das ações que serão entregues até 2014 já estão prontas. O PAC é parte central das políticas que mantêm a economia aquecida e o nível de emprego elevado em tempos de instabilidade internacional. Em dezembro de 2012, a taxa de desemprego no país foi uma das menores do mundo, 4,6%. Conheça agora alguns resultados importantes do programa nesses 2 anos. O PAC 2 está organizado em 6 grandes eixos. Em cada um deles, avançam obras estratégicas que reduzem os custos logísticos e de produção, que atacam as desigualdades regionais e sociais e geram novas oportunidades para os brasileiros. Eixo Minha Casa Minha Vida. Em 2012, foi superada a marca de 1 milhão de moradias entregues. Se todas essas casas fossem reunidas para formar uma única cidade, seria a terceira maior do Brasil, com mais de 3,5 milhões de habitantes. Uma metrópole maior do que Salvador. Só na segunda etapa do programa já foram contratadas mais 1.300.000 moradias em mais de 80% dos municípios do país. O residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus, é um exemplo dessa grande transformação. Onde eu morava não tinha rampa e quando eu fazia quebrava, entendeu? Você chegar, tem como entrar, tem como sair. Eu posso ir de um quarto para o outro, o banheiro é amplo. Eu posso dizer que essa casa é minha. Você tem espaço, você tem colégio, entendeu? Tem um posto de saúde e legal que foi tudo próximo da minha casa. As ações do eixo Água e Luz para Todos já levaram energia elétrica a 14.700.000 brasileiros de norte a sul do país. Os postes utilizados no programa, se colocados em fila, cobririam a distância de ida e volta entre o Rio de Janeiro e a Suécia. E a quantidade de cabos instalados daria 36 voltas ao redor da Terra. Nos primeiros 2 anos do PAC 2, foram concluídos quase 500 empreendimentos de tratamento e abastecimento de água que beneficiam mais de 1 milhão de famílias que moram em grandes e pequenos municípios brasileiros. No Nordeste, a capacidade de armazenamento de água cresceu muito. E também foram concluídos mais de 1.000 quilômetros de canais e redes adutoras. Tudo isso garantiu água de boa qualidade a quase 5 milhões de nordestinos. Exemplo disso é a adutora do Algodão, inaugurada em novembro de 2012, que beneficia cerca de 110.000 habitantes na Bahia. No Ceará, o trecho 4 do Eixão das Águas entrou em operação e o trecho 5 está em fase de conclusão. Antes a gente ia com muita dificuldade pegar lá no barragem acolá, e a gente trazia com dificuldade para gastar, né? E hoje em dia a gente se sente melhor, né? Assim, já está mais perto, né? Melhor do que antes, né? Mudou muito. Antes desse canal a gente pegava água com 4, 5 quilômetros de distância. Não temos plantação nenhuma, agora nós já temos. Temos a verdura, temos o mamão, temos a bananeira, temos a macaxeira e por aí vai. Com pequenos canos, a gente puxa a água através da gravidade do canal. No eixo Comunidade Cidadã, estão em obras quase 1.300 creches e pré-escolas, mais de 800 quadras poliesportivas nas escolas, mais de 1.700 unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento e cerca de 170 centros de artes e de esportes unificados. Muitos desses equipamentos já estão a serviço da população, como o Centro de Artes e Esportes Unificados de Toledo, no Paraná.
No Jardim Novo, Rio de Janeiro, a UPA atende a mais de 3.000 famílias. Elas têm acesso rápido, perto de casa, a serviços de urgência e emergência médica. E isso ajuda a desafogar os hospitais da região. Em Ananindeua, no Pará, crianças de 0 a 5 anos já frequentam sua nova creche e pré-escola. Eu não conhecia uma infraestrutura igual. Até as pessoas que às vezes não precisam, querem colocar o seu filho por conta do espaço, né? No eixo Cidade Melhor, para incrementar a mobilidade urbana, foram selecionados 42 empreendimentos em 51 grandes cidades. Nelas, serão investidos 32 bilhões e meio de reais. Nos 2 últimos anos, também foram executados perto de 500 quilômetros de pavimentação em 146 municípios. Ainda nesse eixo, o PAC já concluiu mais de 580 empreendimentos de esgotamento sanitário e de prevenção em áreas de risco, beneficiando mais de 1.250.000 famílias. Só na Baixada Fluminense, as obras de prevenção de enchentes trouxeram mais dignidade e segurança a 500.000 famílias. Olha, quando chovia, isso aqui enchia de água, enchia tudo. Tinha que sair de casa nadando para poder ir trabalhar. A água invadia a casa, chegava com 1 metro, 1,5 metros de casa. Hoje você vem para um apartamento com água, com luz, com cerâmica, com tudo, com ônibus na porta, mercado na porta, banco 24 horas, farmácia 24 horas. A gente fala que está no paraíso. No eixo Transportes, perto de 1.500 quilômetros de rodovias federais foram concluídos nesses 2 anos. E estão em andamento outros 8.000 quilômetros de ampliação e duplicação de estradas. A manutenção das pistas também foi aperfeiçoada, garantindo mais qualidade. Os 200 quilômetros da BR-359, que liga Goiás ao Mato Grosso do Sul, já estão abertos ao tráfego. E a BR-060, entre Goiânia e Jataí, também teve 200 quilômetros de duplicação concluídos. São artérias que escoam a produção do Centro-Oeste para os portos do país, como o Porto de Itaqui, no Maranhão, que está ainda mais moderno com um novo atracadouro. Hoje, a capacidade de carga do porto é 30% maior. Só no PAC 2 já foram dragados 7 portos para permitir a operação de navios maiores. Deles, foram retirados 44 milhões de metros cúbicos de areia, equivalentes a mais de 3 milhões e 600 mil caminhões carregados. No setor aéreo, o PAC 2 concluiu 15 obras de grande porte, como a construção do novo terminal de passageiros de Guarulhos e a ampliação de 7 aeroportos. Tudo isso permite transportar 14 milhões de passageiros a mais. Também foi destaque a concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Nas ferrovias, são mais de 2.600 quilômetros em construção, com 459 já concluídos. A Ferronorte, por exemplo, já opera 113 quilômetros entre as cidades de Alto Araguaia e Itiquira, no Mato Grosso. O terminal de Itiquira hoje representa uma movimentação de 4 milhões de toneladas. De soja e milho do Mato Grosso, isso ano. A gente espera que nesse ano agora a gente atinja a plenitude dessa movimentação, ou seja, trabalho cheio com esse terminal. Com isso a gente ganhou fôlego, ganhou mais força para trabalhar no Mato Grosso. No eixo energia, a geração aumentou quase 7.000 megawatts nesses 2 anos. É o bastante para abastecer um país inteiro como Portugal. O Brasil segue produzindo energia limpa e renovável, como na nova hidrelétrica de Mauá, no Paraná. Para ampliar a integração do sistema elétrico nacional, estão em obras mais de 10.000 quilômetros de linhas de transmissão. Uma rede que poderia ligar o Rio de Janeiro a Moscou e com desafios enormes pelo caminho, como a linha que liga a usina de Tucuruí a Macapá e Manaus, atravessando a floresta e o Rio Amazonas. Construída com tecnologia inovadora, suas torres chegam a 280 metros de altura, quase o tamanho da Torre Eiffel. Assim, os cabos ficam acima da copa das árvores, evitando o desmatamento.
Nos 2 primeiros anos do PAC, foram investidos no setor de petróleo e gás mais de 128 bilhões de reais. A produção de gás natural aumentou 12% e a produção do pré-sal saltou de 83 mil barris por dia para 231 mil barris, um aumento de 178%. Nesse período, 5 novas plataformas de petróleo entraram em operação e foram assinados contratos para a construção de mais 14 plataformas e 28 sondas de prospecção em estaleiros nacionais. A sonda P-60 está pronta. Tanto ela quanto a P-59 foram construídas em Maragogipe, na Bahia. Com elas, o Brasil volta a produzir sondas petrolíferas depois de 30 anos. É parte da retomada da indústria naval, que gera empregos qualificados e alavanca o desenvolvimento regional. Essa plataforma ela gerou cerca de 2.500 empregos diretos, sem contar os indiretos, ocasionando um desenvolvimento econômico muito grande aqui na região de São Roque do Paraguaçu. A intenção é continuar com outras obras aqui, aproveitando a capacitação técnica da população. O PAC 2 bate recordes, impulsiona a economia, gera desenvolvimento, aumenta a competitividade e transforma o país. É uma conquista de todos nós e muito mais ainda vai acontecer. Porque a gente faz um Brasil de oportunidades. Governo Federal.